Bom dia, bom dia, bom dia. Seja mais bem-vinda a mais um dia aí no nosso canal Missão Orar e Sem Cessar. Que Deus abençoe, né, cada um de vocês nessa manhã assim maravilhosa, né? Já iniciou aí a nossa semana já desde ontem, né? Estamos aí finalizando hoje o último dia aí, né, do mês de dezembro. Como Deus é bom todo tempo, o nosso Senhor Jesus, ele é bom, né? E a longanimidade do nosso Pai Celestial vem aí alcançando o meu, o seu, o nosso coração. Amém? Deus é bom, queridos, eu quero te dizer, quero saudar vocês com a paz e a graça, em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, do nosso Pai Todo-Poderoso, possa estender o meu e o seu coração, que o nosso Pai Celestial possa aí todo o tempo, né, trabalhar em prol aí, né, da minha e da sua petição, que o Pai Celestial possa nos fortalecer a cada dia, a cada manhã, em estatura e graça, né, vindo renovar a nossa vida a cada dia, a cada manhã, para um recomeço. Amém? Quero saudar os irmãos, né, com a paz e a graça, dizer que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Como ele está no controle de todas as coisas, minha querida e meu querido amado do Senhor. Deus faz com que nós acordamos a cada dia, a cada manhã, vivendo assim esse renovo, né? E esse momento de reflexão, onde eu e você temos aí com o Pai Celestial um novo tempo, um novo recomeço, né? Onde nós possamos aí trabalhar todo o tempo o nosso coração. Amém? Então, queridos, não disperse. A palavra vai ser uma palavra bem tranquila, mas bem rápida também. Hoje nós vamos falar da história de um homem, né, que se guerreou aí com o povo de Judá. Um homem aí que foi, sabe, escolhido e ao mesmo tempo se rebeliou, se usou de arrogância, de maldade do seu coração, onde ele foi permitindo que tantas coisas acontecessem com ele. Muitas das vezes nós precisamos compreender a história das pessoas para que a gente, de fato, compreenda onde é o patamar que nós estamos. Entende? Quando Deus nos traz uma palavra cada dia, cada manhã, Ele quer falar o meu e o seu coração. Ontem estava num culto abençoado por Deus e eu escutei falar sobre esse homem, Senaqueribe. E eu tive essa curiosidade para estudar essa manhã com você, para estudar a história desse homem, para que a gente possa, então, entender de fato e nos colocar muitas das vezes no lugar dele e compreender até que patamar nós estamos nos achegando, para ver se nós estamos fazendo segundo é a vontade do Pai, ou nós estamos assim como ele, fazendo muitas das vezes a vontade da carne, e muitas das vezes a vontade da carne nos leva à morte. Nós temos que deixar os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Amém? E hoje eu quero falar com você nada mais, nada menos desse homem. Mas antes, eu quero te pedir para que vocês corram lá no YouTube, após finalizar, claro, essa live. Vai lá no YouTube, se inscreve no meu, no seu, no nosso canal, Missão Orar e Sem Cessar, com Adriana Paula. Vai lá, se inscreve, compartilha o vídeo, envia para as pessoas a palavra do Senhor. Faça, né, a cada dia, a cada manhã, né, o nosso ministério crescendo em estatura e graça. Faça com que essa palavra chegue até os confins dessa terra, porque a palavra do Senhor diz que nós só pregamos, mas quem faz a boa obra é Ele. Então, que você possa, assim, ser um discípulo, ser alguém que oferte algo gratuitamente a alguém, sem cobrar nada em troca. Amém? Para levar a palavra do Senhor, nós não precisamos cobrar das pessoas, nós só precisamos estar disposto a fazer o bem sem olhar a quem. Amém? Glória a Deus. Então eu saúdo vocês mais uma vez com a paz e a graça, vocês que estão entrando aí na nossa live. Quero dizer para vocês que Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. E vamos que vamos, então, para o nosso tempo de reflexão. E eu quero falar do reinado de Senaqueribe. Senaqueribe, sabe, ele é aquele homem, certo? Que foi o rei do Império Assírio. Entre os anos aí da meada aí, sabe, de 107 a 681 antes da vinda de Cristo. E ele sucedeu
em Sargon 2 com seu pai, certo? O nome de Senaqueribe significa sim, o Deus da lua, e tem aumentado aos seus irmãos. Senaqueribe era um habilidoso guerreiro, amém? Mas também ficou conhecido por ser um homem cruel e orgulhoso. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar você com a palavra de Senaqueribe, amém? Então, observa bem como ele era. Ele era um homem, né? Muito cruel e orgulhoso. Muitas das vezes a crueldade nossa humana nos leva à nossa sensatez de pequenez e nos faz levar até o caminho à morte. E a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso orgulho, o machismo, muitas das vezes também leva a pessoa até a morte. Então, deixa que o Espírito Santo de Deus fale conosco essa manhã. Amém, queridos e queridas amadas? E então o seu comportamento, o comportamento de Senaqueribe, era inconsequente. E muitas vezes prejudicava até a política de seu governo. Senaqueribe, esse homem, né, conhecido aí, ele ascendeu o trono, né, de Assírio após o assassinato de seu pai, certo? Que foi em Sargon 2, em 705 a.C. E antes de se tornar rei, Senaqueribe, ele servia o governo como governador da fronteira do norte do Império de Assírio, certo? Senaqueribe herdou um império muito bem estruturado por seu pai. Quando Senaqueribe subiu ao trono, a Síria já era um reino consolidado no Antigo Oriente Próximo, principalmente a partir de 750 a.C. E o domínio do Assírio foi marcado por uma forte expansão. O rei do norte de Israel, sabe? Do norte de Israel, foi progressivamente invadido por forças da Síria até culminar na queda da capital de Samaria, lá em 722 a.C. Parece que os principais, sabe assim, mesmo de reinado de Senaqueribe, os primeiros meses do reinado de Senaqueribe, foram-se tranquilos, principalmente pelo esforço diplomático durante o reinado do seu pai. Nesse período, Senaqueribe deu atenção à cidade de Nínive, que era a capital, e realizou algumas reformas na cidade. Mas tão longo as coisas começaram a complicar, né? Senaqueribe não tinha o mesmo comprometimento e desempenho diplomático do seu pai. A falta de uma política consolidadora, né, em seu governo, fez com que revoltas começassem a surgir. Principalmente, queridos e queridas amadas do Senhor, na fronteira do sul. Os caldeus foram um dos povos que mais deram trabalho a Senaqueribe. Então, um dos primeiros empreendimentos militares do rei assírio foi marchar contra a Babilônia para pôr fim na rebelião que se instaurava ali. E ele teve sucesso em sua missão e voltou para Nínive, trazendo muitos cativos e uma grande quantidade de despojos. Amém? E nas fronteiras do norte, Senaqueribe não enfrentou grandes problemas. Mas na região oeste, alguns povos também começaram a se rebelar contra o Império da Síria. Para resolver o problema de Senaqueribe, avançou contra as cidades de Fenícia e da Filístia, contra Judá
e contra o Egito. A história de Senaqueribe, na Bíblia, né, deixa bem claro, e nós vamos ver agora lá em 2 Crônicos, lá em 2 Crônicos e Isaías, mas o profeta Miqueias também profetizou sobre o avanço militares de Senaqueribe. Os textos bíblicos os concentram na tensão entre Senaqueribe e o rei Ezequias de Judá. Ezequias se resolveu numa colisão contra o Império da Síria, que inclusive contou com o apoio do Egito. E foi nesse contexto que o rei assírio começou sua campanha militar, descendo pelas costas da Fenícia, né? E capturou Sidom e Serepta e outras cidades. Rapidamente, os reis de Moabe e Edom e as outras terras próximas se submeteram a Senaqueribe. E lhe trouxeram significativos tributos. Mas algumas cidades da Filístia resolveram resistir, né, ao domínio de Senaqueribe, assim como também fez Judá. Uma grande força militar, né, formada pelo exército egípcio, né, e pela cavalaria etíope, e não foi parear para as tropas de Assíria, mesmo com toda a posição. No geral, Senaqueribe continuou seu avanço militares e tomou muitas cidades estratégicas, e ele fez cair Asquelon e Síquia e Ecrom. Por causa das alianças feitas com outros povos, o rei Ezequias de Judá se tornou o principal governante da Palestina. E contra quem Senaqueribe direcionou sua ofensiva militar. Registros de Senaqueribe afirmam que o Império da Síria tomou 46 cidades, fortificadas e incontáveis aldeias de Judá. Os registros de assírios dizem que mais de 200.000 pessoas foram levadas, né, cativas, e muito despojo foi tomado. Uma das principais cidades judaicas fortificadas que foram tomadas por Senaqueribe foi Laquins. E essa cidade tinha um papel importante na economia do reino de Judá. E também protegida a estrada que levava ao lado do sul, né, de Jerusalém, tendo tomado a maior parte do território de Judá. E o exército da Síria cercou Jerusalém. As crônicas de Senaqueribe dizem que ele exaulou Ezequias em Jerusalém, como uma ave numa gaiola. Aí eu venho te trazer para você perceber que nem sempre as pessoas acham que, estando com força acima do outro, vão subsistir. Mas quando há um poder maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que estava todo o tempo com Ezequias, então o mal não pode prevalecer sobre o bem. O mal não pode continuar. E aí vem então o fracasso de Senaqueribe em Jerusalém. Apesar, né, de ter devastado Judá e cercado Jerusalém, a capital do reino do sul não foi tomada, conforme havia sido profetizado pelo profeta Miqueias. O exército assírio chegou até os portões de Jerusalém, mas não conseguiu invadir. Miqueias, capítulo 1, versículo 9. A ofensiva assíria, primeiro contra o reino do norte
e depois contra o reino do sul, fez parte de julgamento de Deus por causa do pecado do seu povo. Isaías capítulo 10, versículo 5 ao 11. Miqueias capítulo 1, versículo do 2 ao 16. A Síria foi um instrumento nas mãos de Deus para cumprir o seu plano. Isaías 37, versículo 26 ao 28. Mas apesar da Samaria, a capital do reino do norte, ter caído em Jerusalém, foi milagrosamente poupada da invasão dos assírios. E o exército de Senaqueribe sofreu importantes baixas. A Bíblia diz que numa intervenção direta, sabe, do Senhor, grande parte do exército da Síria foi dizimado e Jerusalém foi preservada. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 17 ao 19, e depois lá no 37, a preservação dos judeus em Jerusalém tipificou a preservação dos remanescentes que sobreviveram ao exílio de Babilônia, que ocorreu tempos depois. De fato, Ezequias ficou encurralado em Jerusalém. Ele até tentou convencer Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém, ele oferecendo um tributo muito grande para pagar o tributo de Senaqueribe. Ezequias usou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 14 ao 16. Mas Senaqueribe, através do seu enviado, Rabizaque, afrontou a Ezequias e ao seu senhor. Ele basicamente afirmou que assim como os deuses das cidades que ele havia conquistado não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também não poderia impedir que ele tomasse a Jerusalém. 2 Reis, capítulo 18 ao 19, 35, 37, Isaías, capítulo, 2 Reis, 18, 19 ao 37, Isaías, capítulo 36, versículo do 4 ao 22. Diante dessa ameaça, Ezequias confiou no Senhor e apresentou em oração aquela situação diante de Deus, clamando por sua misericórdia. Então o Senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e prometeu livrar o povo e julgar a Síria. Isaías capítulo 37, do 21 ao 38. Através do profeta Isaías, Deus anunciou então a derrota do exército da Síria. E ele disse: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Isaías 37, 29. Esta foi uma explícita declaração da soberania de Deus contra os assírios, pois os assírios tinham por costume construir monumentos em que seus cativos eram representados, presos com anzóis e argolas. Então, a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 180 mil homens durante a noite. Os soldados que sobreviveram partiram com Senaqueribe pela manhã e retornaram à cidade de Nínive, lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35 ao 37. Os conectaram a derrota de Senaqueribe no acerco
de Jerusalém ao evento do seu assassinato. Provavelmente, o propósito disso foi indicar a morte de Senaqueribe. Disso foi indicar que com a morte de Senaqueribe ainda era parte do juízo de Deus. E sobre ele e os assírios, a derrota de Senaqueribe ao tentar invadir Jerusalém ocorreu em 701 a.C. Já o seu assassinato em Nínive ocorreu em 681, né? Antes de Cristo. O texto da Bíblia dizem que enquanto Senaqueribe estava no templo de um deus chamado Nisroque, o qual ele cultuava, dois de seus filhos o feriram a espada. Dois de seus filhos feriram a espada e depois fugiram para a terra de Ararat. Registros da Assíria relatam que em 681 a.C. houve um conflito pelo trono de Senaqueribe. Foi morto por um de seus filhos após a morte de Senaqueribe. Esar-Adon, que também era seu filho, reinou em seu lugar. Amém? A palavra do Senhor é viva e eficaz. Graças a Deus, né, queridos? Observa bem, queridos, aonde é que vai a arrogância, a intolerância, a credulidade e muitas das vezes a soberba de um homem. Um homem que poderia ter andado segundo era a vontade do nosso Senhor. Ele corrompeu o seu coração por um orgulho e deixou que a sua crueldade fosse extirpada sobre o seu interior. E junto com a crueldade humana dele, também veio o orgulho. E esse orgulho levou até a morte Senaqueribe. E eu queria falar um pouco desse homem Senaqueribe com você, para que nós façamos uma reflexão sobre quais os planos que Deus tem para mim e para você. Deus tem planos de paz e não de guerra. Amém? Deus quer que nós vivemos um mundo de amor, sabe? De esperança, de generosidade, de ação, de doação, de simplicidade. Deus quer que nós vivemos um novo tempo, um novo patamar, com excelência, com humildade, sabe? Com dignidade. Muitas das vezes manso. Nós precisamos ser mansos todo o tempo. Ser poderados. Compreender de fato que eu sei que existe um momento que as pessoas nos tiram, né? O leão que está dentro de mim e de você. Isso é óbvio. Mas nós precisamos ter o domínio próprio. É por isso que a palavra do Senhor diz que há os 9 frutos do Espírito Santo. Porque nós devemos ter o domínio próprio. Esse domínio ele não pode ser dominado pela minha mente. Ele precisa ser dominado por mim. Eu não posso permitir que a minha mente faça o que ela quer, porque senão ela me leva à depressão. Eu preciso dominar a minha mente. Eu preciso dominar o meu intelectual. Eu preciso dominar o meu temperamento. Eu preciso ser pausiva, tarde para irar, mais rápido para pensar. Nós precisamos muitas das vezes compreender a se dominar. Se Senaqueribe tivesse um autodomínio sobre ele, se ele conseguisse controlar as emoções dele, sabe? O ódio, o rancor, a crueldade, a soberba, né? De querer dominar tudo. E de servir a deuses estranhos. Talvez Senaqueribe teria escrito uma outra história. Mas o engraçado é que Senaqueribe só queria mais poder,
Maldade em cima de maldade. Ele queria governar e ter tudo sob o seu controle, em suas mãos. Mas a gente esquece de uma coisa. O controle está na mão de quem? De Cristo Jesus. Nunca na minha e na sua mão. Nós não temos o controle de todas as tomadas de decisão. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus fala sobre mim e você, para que nós nos coloquemos no lugar de Senaqueribe. Muitas das vezes, mas Adriana, eu não estou tomando cidade de ninguém, ótimo. Mas quantas pessoas estão tentando tirar o cargo de outro? Quantas pessoas estão tentando puxar o tapete do outro? Por inveja, por arrogância, por orgulho, soberba. Ai, porque esse cargo tem que ser meu. Quantas pessoas estão tirando a família do outro, né? Destruindo por fofoca, calúnia, defamação. Ou ao mesmo tempo, sabe? Por quê? Não está feliz com o canteiro da tua casa, com a tua horta, com o teu marido, com os teus filhos, e quer o do outro. E não valoriza o que tem em casa. Olha, eu sempre brinco com isso, toma muito cuidado. Porque às vezes você está jogando o seu diamante fora, trocando por bijuterias. E quando você vê, é só bijuteria, e bijuteria não tem valor. Porque não vai te valorizar. Você precisa compreender o casal entre si, que a vida é uma construção. O amor é uma construção. Todo dia você constrói um pouquinho o teu amor. E você precisa compreender de fato também que se você não tem alguém que seja seu cúmplice, aquele que te admire, aquele que anda com você, aquele que paga um preço por você, meu querido, minha querida, oh Senhor, é só sofrimento. É briga, intriga todo dia, toda hora. Observa que quando o casal ele ainda não consegue entender que o casamento é feito de uma construção e o amor vem dessa construção, porque a paixonite ela passou com o tempo, né? Aquele arrepio no corpo ele passa, então veio o quê? Veio o primeiro amor. E quando você ama, você consegue superar tudo. Você consegue arrumar forças para você poder então refazer, acender a chama que parece que está se apagando, mas só se esfriou, porque ficou naquele, sabe, tonique tinoco, arroz com feijão, mamãe e papai todo tempo,